Magic World é um lugar com o qual todos podem sonhar, mas somente o coração puro que acredita de verdade o caminho para esse mundo poderá encontrar. Como tudo começou. Essa história começa alguns anos atrás. Era mais um dia comum na pequena cidade. O sol raiava e as crianças iam para a escola. E lá estava eu, caminhando rumo à escola, em um silêncio contínuo. Na verdade, não havia quase som algum, embora a rua estivesse repleta de crianças que também estavam indo para a escola. De repente, ao passar ao lado de uma poça d'água, eu notei que ali, no chão, havia uma foto jogada. Me abaixei para pegar e tirei um pouco da terra que cobria a imagem. Percebi, então, que aquilo não era uma foto, e sim uma imagem muito similar a uma pintura, e nela havia um unicórnio caminhando por águas cristalinas em uma floresta encantada, cheia de flores, pássaros e outras coisas mais. Definitivamente era um mundo muito bonito para se viver, e eu comecei a refletir sobre isso. Por que não podia haver magia no mundo? Foi aí que percebi que o mundo já não era mais o mesmo. Por alguma razão, toda aquela magia do mundo que existia antes havia desaparecido. O mundo estava cinza e sem cor. As pessoas não eram mais felizes, não conversavam mais umas com as outras. As ruas eram sujas e sem vidas. As crianças não tinham mais imaginação. As flores não tinham perfume. O mundo ficou literalmente cinza. Não era assim que eu me lembrava dele. Não pode ser, não fazia sentido que tudo tivesse deixado de ser assim de uma hora para outra. Como eu não pude perceber isso? O pior é que eu não podia fazer absolutamente nada para ajudar. O mundo estava desbotando pouco a pouco, e ninguém se importava com isso. Guardei a foto na mochila e segui para a escola para não chegar atrasada. Quando a aula ia começar, estavam lá todos os alunos, desanimados. Agora eu podia compreender a razão disso. Nesse mundo cinza, quem é que não ficaria? Até que finalmente entra a professora na sala de aula. O nome dela era Fabiana. Ela dava aula de português. De todos os professores da escola, ela era a mais animada, que tentava sempre arrancar um sorriso dos alunos. Ela também era muito bonita. Era loira e tinha olhos verdes claro. E acredito que a cor favorita dela também deveria ser verde, pois volta e meia ela usava alguma coisa verde. Um tom verde. Uma das últimas coisas com cores nesse planeta. Geralmente, ela era animada, mas hoje ela chegou mais animada do que de costume. Então comecei a imaginar, o que será que a professora vai passar? Ela colocou suas coisas sobre a mesa e deu um bom dia para a sala, e os alunos responderam em coro. Então, ela prosseguiu. Bom, hoje nós iremos fazer uma coisa um pouco diferente do que estamos acostumados. Todos olharam ansiosos pela novidade, e ela continuou. Será uma redação. E automaticamente todos se desanimaram novamente. Não fiquem assim. Eu garanto que vocês vão se divertir muito escrevendo ela, concluiu a professora. Então, uma aluna chamada Laura, que era muito dedicada aos estudos, perguntou: E sobre o que vai ser essa redação, professora? Vocês terão que escrever como seria o mundo perfeito de vocês. E não precisam ser realistas, não. Vocês podem usar magia, fantasia, tudo o que quiserem. Nessa parte, tudo é livre. Quero que soltem a imaginação de vocês. De fato, essa era a redação mais legal que eu já tive que escrever. Ela basicamente tem o tema livre. Afinal, a gente teria que escrever como seria um mundo perfeito. E já está liberado.
todo tipo de imaginação. Eu vou com certeza escrever tudo as coisas que eu penso sobre magia e sobre o mundo mágico. Isso sem dúvida vai ser divertido. Após o recreio, todos voltaram animados e conversando. E aproveitando essa animação, a professora disse: Bom, alunos, vejo que vocês estão muito animados com a redação de vocês. Então, tenho uma ideia. Que tal se algum de vocês lessem o que escreveu para a classe? No início, a maioria hesitou, mas logo um grupo resolveu ler os seus textos e foram para a frente da sala. Já fazia alguns anos que eu não lia um dos meus textos para os meus colegas e minha professora, e por incrível que pareça, na época em que eu fazia isso, era porque eu realmente gostava. Talvez tivesse alguma coisa a ver com essa mudança do mundo. Mas dessa vez eu senti vontade espontânea de ler e fui lá para a frente com os outros alunos. A primeira a ler foi Laura, que, sem nenhuma hesitação, começou a ler. Como seria o meu mundo perfeito? Por Laura Lissa. O nosso mundo não deveria ser assim como é. Deveria ter um pouco mais de vermelho nesse cinza, um pouco mais de amor e compaixão. Os pobres deveriam ter mais dinheiro e os ricos menos. Assim seria justo. E todos viveriam felizes para sempre. Fim. Eu reparei na expressão da professora, e ela não parecia muito animada com o texto de Laura, mas mesmo assim, ela lhe deu os parabéns e chamou o próximo. Nossa, Laura era uma ótima aluna. Se o texto dela não surpreendeu a professora, quem dirá o meu? Então, era a vez de Charlie, um garoto esperto, tímido, mas que não era nada bobo, e também começou a ler. Como seria meu mundo perfeito? Por Charlie Box. No meu mundo, não precisaria mudar muita coisa. Acho que poderíamos ganhar mais grana, porque a gente não tem nada de legal. Podia ter mais armas de paintball para a gente brincar, até porque isso não machuca ninguém. Mais joguinhos de tiro, porque eu amo isso de paixão, e menos meninas, porque elas são muito chatas. Fim. Charlie estava achando que o seu texto era o melhor, mas pela cara da professora, ela não deveria estar pensando a mesma coisa. Ela deveria, no mínimo, estar pensando que aquilo ficou um lixo. Mas eu não entendi muito bem se era exatamente aquilo que ela queria. Em seguida, leram mais uns 10 alunos, mas os temas deles eram basicamente os mesmos. Questões de dinheiro, governo ou a comida da escola. São problemas reais do mundo, porém também são coisas que todo mundo já estava cansado de ouvir. Então, finalmente chegou minha vez. Eu estava nervosa, mas com muita vontade de ler. Pensava que talvez meu texto até tivesse ficado bom, mas também pensava que talvez tivesse ficado terrível, que iriam rir muito de mim e a professora iria me dar uma nota 0. Mas ao mesmo tempo, eu sabia que não estava errado. Afinal, a professora pediu para que escrevêssemos usando a imaginação, e podia ter magia e tudo mais. Acho que fui a única que utilizou desses termos, mas eu segui o que ela disse e ao mesmo tempo o que o meu coração mandava. Então, chega de enrolação. Era a minha vez de ler e seria o único jeito de saber se o texto era bom ou não. Como seria o meu mundo perfeito? Por Luana. No meu mundo, tudo isso que vivemos seria diferente. Nada desse tom cinza, somente várias cores lindas e vibrantes. Nada dessa onda de crimes, somente paz e harmonia. E principalmente, nada dessas coisas de mundo real, mas sim o mundo mais mágico que existe. Em vez de mansões, por que não um castelo? Em vez de bicicletas velhas, por que não unicórnios alados? Em vez de montagem de computador, por que não magia real? No meu mundo, as crianças viveriam felizes
e os adultos não viveriam no mundo de adultos. Não haveria guerras, só haveria paz. Haveria enormes campos verdes com lindos unicórnios. Haveria fadas, haveria sereias, haveria toda essa magia que as pessoas não conseguem ver. Esse sim seria um mundo perfeito. Fim. Quando eu acabei de ler o texto, toda a sala se calou e começou a me encarar, como se pensassem: essa menina deve ter ficado louca. Porém, o que mais me surpreendeu foi a professora, pois sua feição de decepção tinha mudado, e pude ver um leve sorriso. Mas este durou muito pouco, pois logo se ouviu um murmúrio na sala que se tornou uma grande discussão. As pessoas começaram a julgar meu texto, simplesmente porque eu tinha seguido as regras que a professora deu e usado toda a minha imaginação. Essa menina endoidou? Unicórnios? Ah, fala sério! Disse Alina. Que raio de mundo é esse? De uma criança de pré? Questionou Jennifer. É sério? Magia? Nem meu primo de 6 anos acredita nisso, Comentou Maurício. Castelos? Mágica? De onde essa menina vive? Debochou Pedro. Ah, parem de falar mal da menina. Deixem ela viver no mundinho dela, Concluiu Laura. E sinceramente, não sei se ela estava me defendendo ou me atacando com essa frase. E toda a sala começou a discutir, até que a professora deu um grito pedindo silêncio. Silêncio, turma! Eu disse muito bem que era para escreverem com a criatividade de vocês. Então, se vocês pensam diferente, fiquem quietinhos e cuidem da vida de vocês, Disse a professora. Ela parecia ter ficado bem irritada, e foi muito estranho, pois aquele ar de boazinha se voltou num tom revolto tão rapidamente e tão diferente que foi assustador. Eu ia me retirar e voltar para o meu lugar, mas antes que eu pudesse pensar em me mover, a professora me chamou e brava, ela disse: Eu quero falar com você no final da aula. Voltei para o meu lugar e fiquei bem quietinha o resto da aula. Fiquei pensando o que a professora ia me dizer. Talvez ela tenha ficado muito brava por eu ter escrito aquele texto nada a ver. Talvez ela me mandaria crescer ou refazer o texto. Mas eu não entendo. Se era para escrever o que eu quisesse, por que ela ficaria brava? E se ela odiou meu texto, por que aquele sorriso disfarçado? São tantas perguntas que me deixam confusa sem saber o que fazer. Finalmente, bateu o sinal. Era hora de ir embora. Meus colegas correram da sala para irem embora brincar, mas eu fiquei ali no meu lugar sentadinha, esperando o que a professora ia dizer. Ela estava sentada, com uma cara bem mal-humorada, mas quando o último aluno saiu, ela mudou totalmente de expressão e ficou normal. Então eu fiquei confusa de novo. Será bronca ou elogio? Ela pediu para que eu me aproximasse. Então, sentei em uma cadeira na frente da mesa dela. E ela começou a falar. Luana, precisamos conversar sobre seu texto. Olha, professora, desculpa, eu pensei que se o texto fosse mágico, Eu tentava dizer, mas fui interrompida. Calma, não precisa se desculpar. O seu texto ficou maravilhoso, Disse a professora. O quê? Perguntei confusa. Claro, quando eu disse que queria algo mágico, eu esperava mais dos alunos. Mas você foi a única que chegou no ponto em que eu pedi. Ela disse. É sério? Perguntei surpresa. Sim, e eu quero te pedir uma coisa. Não ligue para o que os seus colegas falam. Sabe por quê? Perguntou a professora. Por quê? Pergunto curiosa. Porque você é uma garota especial. É muito raro encontrar alguém assim, que esperasse do mundo um lugar mais mágico. As pessoas hoje em dia não acreditam em nada. Então, você deve se orgulhar de ser quem você realmente é. Disse a professora. Puxa,
Obrigada, professora. Agradeço, muito contente pelo elogio. Mas me prometa uma coisa. Prometa que por mais que você cresça, nunca deixe de acreditar nessa magia que existe dentro do seu coração. Pediu a professora, com muita sinceridade. Eu prometo, professora, respondo enquanto levanto a mão direita. Ótimo. Agora lembre-se, se esse assunto fica só entre nós. Se alguém perguntar, diga que eu apenas disse que você é uma boa escritora de conto de fadas. Pediu a professora. Pode deixar, professora. Depois de tudo isso, eu voltei para minha casa, pensando como foi estranho esse dia. No outro dia, bem cedo, lá estava eu novamente indo para a escola, imaginando o que meus colegas iam falar e provavelmente como iriam rir de mim. Tudo estava normal, porém, quando passei por uma árvore na esquina da escola, olhei para cima e pela primeira vez em todo esse tempo eu vi algo muito diferente. Era um passarinho azul, lindo, era tão azul que se via de longe nesse mundo cinza. Não havia mais ninguém na rua, além de mim e o passarinho. Ainda era um pouco cedo, então resolvi ficar por ali um pouco, admirando o passarinho. Ele então começou a cantar uma música bem doce e bem suave, algo que eu não ouvia há muito tempo, pois nesse mundo cinza, nem música as pessoas se importavam de ouvir mais. E como eu também não havia reparado nisso. Alguns minutos depois, ele parou de cantar, olhou bem para mim e, com um pequeno voo, veio até mim e pousou no meu ombro. Fiquei muito surpresa. Nunca tinha visto um passarinho azul na natureza, muito menos um que não tivesse medo de humanos. Ainda faltavam uns 20 minutos para a aula começar. Não havia ninguém na rua, então resolvi ficar ali mais um pouco com meu amigo passarinho. Comecei a fazer carinho nele e ele parecia bem contente. Então, de repente, ele me encarou com um ar muito preocupado e começou a voar novamente. Ele parecia muito apressado para fazer alguma coisa, mas antes de sair, puxou a manga da minha blusa, insistindo para que eu o seguisse, e só então saiu voando em disparada. Curiosa como era, eu segui o passarinho. Afinal, ele parecia mesmo precisar de ajuda, e eu ainda tinha um tempo, então não vejo por que não. Ele voava tão rápido que eu quase não conseguia acompanhar. Correndo atrás dele muito rápido, acabei indo parar num bairro que eu não conhecia. Nessa parte havia um bosque cheio de árvores e arbustos. Eu tinha minhas dúvidas se alguém de fato já havia entrado lá, mas o passarinho parecia mesmo querer que eu o seguisse, então, corajosamente, segui ele bosque adentro. Chegamos a uma parte bem silenciosa do bosque, provavelmente um pouco longe da rua, mas diferente do resto da cidade, ali tinha um pouco de cores, de tons verdes, marrons, o que era até bonito. De repente, tive a impressão de ver algo se mover à minha frente. O passarinho então se sentou em um galho de uma árvore ali perto. Parecia um grande animal, que era completamente branco e um pouco grande. Poderia ser um cavalo ou uma vaca, afinal, havia algumas fazendas por perto. O animal, seja o que for, parecia estar preso. Então tentei me aproximar devagar, para ver se podia ajudar. E quando me aproximei, eu vi a coisa mais surpreendente de toda a minha vida, algo que nunca havia visto antes, algo que iria mudar essa história completamente.